Olá, eu sou o professor Leonilson e na unidade 1 nós vamos trabalhar fundamentos epistemológicos da sociologia e propostas curriculares da mesma disciplina. Nós, enquanto professores, nós temos que pensar sempre a nossa disciplina. E pensar a nossa disciplina significa também reconhecê-la não de forma naturalizada, mas reconhecê-la enquanto um processo de construção de conhecimento e de construção de sentido. Quando nós falamos em sociologia, nós devemos recordar que essa disciplina ela saiu das grades do ensino médio na reforma de Copacabana em 1942 e ela só retorna, ela e a filosofia, em 2008. Isso significa que um grande tempo ela foi deixada de lado, ainda que não totalmente. Quando a gente fala que ela foi deixada de lado, é que ela ficou restrita ao magistério, então o segundo, aquele curso de magistério, e também a graduações, principalmente na área do direito, e ela não fazia parte do ensino médio. É claro que nós devemos pensar também aí questões políticas, evidentemente, que afetaram bastante o Brasil na década de 60 e 70, né, nomeadamente a ditadura militar, que pensava a sociologia como um elemento subversivo. Então, se nós consideramos esse elemento somado ao aspecto de uma educação voltada para a técnica, como foi na década de 70, é evidente que não havia muito espaço para a sociologia. Quando nós falamos em sociologia, nós devemos lembrar o seguinte: a sociologia ela tem como uma função própria o fato de ela desenvolver no aluno a imaginação sociológica, isto é, ela deve fornecer instrumentais para que o aluno seja capaz, ou melhor, o estudante seja capaz de reconhecer o mundo e reconhecer-se no mundo. Ele seja capaz de fazer uma leitura crítica e uma leitura também ordenada, ou aquilo que nós chamamos de uma leitura racional. Nós também devemos ter ciência que quando qualquer disciplina se propõe a se pensar e a discutir as suas questões, a sua episteme, como nós chamamos, ela também acaba criando ou emprestando conceitos, termos de outras disciplinas. E aí nós vamos olhar esses termos e quando nós trabalhamos muito a disciplina, nós os naturalizamos, ou seja, nós tratamos eles de maneira tão natural que nós esquecemos que eles têm uma carga histórica. Assim como nós temos uma carga histórica, assim como as pessoas que estão nas salas de aula e que nós nos deparamos com elas, os nossos estudantes, também têm uma carga histórica. Então, isso é importante porque nós sabemos que não é proposta do ensino de sociologia no ensino médio pensar, por exemplo, diferenças entre a fala de poder em Marx, Weber e Foucault. Não é essa a questão. Esse debate ele é técnico, ele é epistemológico. Ele não atinge os nossos estudantes e muitas vezes nem nos atinge. O debate técnico, sim, ele existe, ele é preciso, ele é necessário, mas ele, para ser repassado, ele precisa de técnica. Ele precisa ser assimilado em uma comunicação que seja uma comunicação favorável, adequada ao grau de desenvolvimento dos nossos estudantes, à própria idade e que faça parte do mundo dos nossos estudantes. Como já se disse, a educação na década de 70 ela foi favorecida para a técnica. Claro, é uma influência do neoliberalismo, evidentemente, que foi a grande teoria que se firmou na década de 70 e a maneira cultural de que se enfrenta hoje, que se vive o mundo, inclusive também, claro, se vive a educação. Só que nós precisamos ter claro que o papel do educador e o papel nosso enquanto educadores não é simplesmente formar robôs ou formar homens somente capacitados para o domínio da técnica, o domínio da tecnologia, como se, dominando a tecnologia, nós fôssemos capazes, então, de sermos felizes. Não é essa a questão. A questão é, a sociologia se propõe a ser uma disciplina de conhecimento capaz de fomentar a criatividade e a leitura crítica. Leitura crítica, não necessariamente, ela quer dizer que nós vamos ser críticos a tudo. Não.
Ser crítico significa ser capaz de olhar as raízes, ser radicais, capazes de olhar as raízes. Então, claro que quando nós consideramos a educação só no aspecto de formação técnica, ou seja, preparar para ser capaz de dizer conteúdos de determinados sociólogos, seja ele Durkheim, Weber, ou Benjamin, Bourdieu, ou qualquer outro, ou então só ser capaz de administrar bem a tecnologia, nós não estamos conseguindo, de fato, educar. Nós não estamos conseguindo, de fato, formar. Nós estamos simplesmente repassando conteúdos. Então, esse é o primeiro aspecto. A disciplina de Sociologia, ela existe para abordar o real, abordar o mundo social do qual nós fazemos parte, do qual os nossos estudantes também fazem parte. E aí eu gosto sempre de usar a expressão estudante muito mais do que a expressão aluno, porque estudante é aquele que se debruça sobre determinada área para conhecer, enquanto aluno é aquele alumen, aquele que não tem luz. A sociologia não pode considerar as pessoas, e nós como professores de sociologia, não podemos considerar as pessoas como alumen, sem luz, e que nós vamos fazer o papel de trazer a luz, de trazer o conhecimento. Essa é uma ideia pedagógica já superada e que nós devemos trazer o estudante como ser real, social e histórico, trazendo ele então para justamente fazer parte na sala de aula, fazer parte do seu mundo. Então nós vamos conseguir fazer esse diálogo tão difícil, que é o diálogo entre sala de aula e o diálogo entre mundo real, que é o mundo real no seu sentido mais amplo. E aí entra todas as dimensões do real que nós estamos acostumados a viver nos dias de hoje. Então, ainda que de maneira bastante breve, bastante sucinta, nós precisamos pensar então, quais são os fundamentos epistemológicos? Os fundamentos epistemológicos são aquilo que fazem da sociologia uma ciência como outra qualquer, com as suas limitações, com as suas dificuldades, mas com a sua maneira de ler o mundo e de fazer o mundo. E pensar as propostas curriculares em sociologia de uma maneira que integre tanto a vida pessoal, a história pessoal, e aí a nossa história pessoal e a história pessoal da nossa classe, e o conhecimento. Aí sim nós temos essa unidade. E quando nós temos essa unidade, nós podemos dizer sim que estamos construindo uma formação humana no sentido proposto primeiramente dentro da cultura grega como formação integral do ser humano. E falo cultura grega porque é a cultura que acabou influenciando a nossa cultura ocidental. Então, eu espero realmente que essa fala consiga trazer a vocês essa dimensão da humanidade presente na ciência e do quanto é preciso ser humano para se fazer ciência e que é possível fazer ciência dentro de sala de aula. Eu espero também que o conteúdo esteja de acordo e que tenha conseguido passar, ainda que minimamente, as aspirações que vocês têm nessa disciplina.